Desde que o presidente Jair Bolsonaro manifestou sua vontade de ter o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, como seu vice na chapa presidencial desse ano, uma série de notícias sobre previsão de compras e compras de fato de medicamentos e produtos de saúde pelas Forças Armadas estão sendo veiculadas na mídia. As supostas denúncias são, em sua maioria, relacionadas a produtos que têm, além de um fim medicinal, um uso paralelo que poderia ser considerado, em alguns casos, supérfluo. Começou com o citrato de sildenafila, que também é vendido sob o nome comercial de Viagra. Manchetes davam conta de que as forças haviam comprado 35 mil comprimidos usados popularmente para disfunção erétil. O que as notícias não trouxeram e que foram, na verdade, feitos pregões eletrônicos para registrar os preços dos medicamentos por 12 meses para serem usados na medida em que forem sendo necessários nos hospitais militares. Além disso, o citrato de sildenafila ou sildenafil não seria destinado ao uso pelo qual é mais conhecido. Por ser um vasodilatador, é utilizado também em pacientes com hipertensão arterial pulmonar e, inclusive, já foi aprovado pela Conitec para ser incorporado ao SUS. Em evento nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso e denunciou o que ele chamou de má-fé da imprensa. Eu quero começar com um assunto aqui que está muito em voga. As Forças Armadas estão fazendo muito de ontem para hoje. Temos comprado aí Viagra para os hospitais militares. Fazendo que reportar uns 15 anos mais ou menos atrás, no 20, onde estava se pesquisando algo para combater a hipertensão arterial pulmonar, que matava muito. E foi descoberto um remédio para isso. Paralelamente, também, esse mesmo remédio serviu para doenças reumatológicas que produzem uma vasculopatia, que é uma infecção cutânea dos vasos sanguíneos da perna. E como efeito colateral, apareceu aí algo que combatia também a impotência sexual. E depois ficou conhecido como Viagra. Então as Forças Armadas compram o Viagra para combater a hipertensão arterial e também a doença reumatológica. O caso chegou à mídia por meio do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. O PSB é o partido de Geraldo Alckmin, provável vice de Lula e interessado na volta do PT ao poder. Mas não parou por aí. Na sequência, virou manchete a compra de 3 próteses penianas pelas Forças Armadas em 2021 para cirurgias de usuários do Fundo de Saúde do Exército. Alguns veículos falaram em 60 próteses. A quantidade, no entanto, representa a estimativa constante na ata de registro de preços e não efetivamente o que foi empenhado, liquidado e pago pelas organizações militares de saúde. Em nota, as Forças Armadas destacaram que os processos de licitação atenderam a todas as exigências legais vigentes, bem como as recomendações médicas. O sistema de saúde do Exército, que atende cerca de 700 mil pessoas, tem como receita recursos do Fundo de Saúde do Exército, composto por contribuição mensal de todos os beneficiários do sistema e da coparticipação para o pagamento dos procedimentos realizados. Cabe ao sistema atender a pacientes vítimas de diversos tipos de enfermidades. A mais nova notícia, que se tornou destaque na tarde desta quarta-feira, refere-se à compra da toxina botulínica. O produto, popularmente conhecido como Botox, famoso por ser usado em procedimentos estéticos, mas também tem outras serventias. A substância é injetada no músculo, relaxando. A toxina, por exemplo, é usada no tratamento de doenças oftalmológicas. É administrada também para algumas patologias neurológicas, como distonia, doença de Parkinson, espasmo miofacial, espasticidade, enxaqueca crônica e neuralgia do trigêmeo. O Exército Brasileiro ressalta que não realiza compras desse material para fins estéticos. Nosso primeiro destaque, então, do programa desta quarta, a gente vai direto a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Preocupante mesmo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. E boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, há uma preocupação muito grande dos comandantes militares sobre esta exposição das Forças Armadas. O momento político está chamando os militares para o centro da política e isso é normal diante da postura do presidente Jair Bolsonaro, que tirou das sombras, da invisibilidade, um lado tão importante do governo. Quem quiser saber da importância das Forças Armadas aqui no Brasil e no mundo inteiro, todo o país valoriza as suas Forças Armadas, é motivo de orgulho. E quem se interessar,
vai na Constituição e leia o papel das Forças Armadas. E verá que é um papel muito importante. Durante muito tempo, governos passados sucatearam as Forças Armadas. Nós chegamos ao ponto de não ter aviões para defender o Brasil, de Venezuela e de países vizinhos. É preciso que as Forças Armadas tenham, sim, um material para defender o país. Hoje, ninguém tem mais dúvida disso. A gente viu o que aconteceu com a Ucrânia. Ter um vizinho que tem uma superioridade bélica de forma desequilibrada não é bom. Depois de criticar exatamente gastos com as Forças Armadas, os partidos de esquerda entraram numa paranoia fálica e já ficaram implicados com a espada dos militares, que é um instrumento de símbolo, né? Uma simbologia dos comandos militares. Aí depois foi essa história do vasodilatador. O vasodilatador, todo remédio tem as suas ações, que são várias, amplas, e tem também as contraindicações. É assim. E depois, com cada um ponto do que se gasta, com a prótese e com comida, os militares, eles são diferentes. Eles não têm salários, eles têm soldo. Quem tem salário é mercenário, né? Eles não se aposentam, eles vão para a reserva. E eles podem ser convocados a qualquer momento para ir para qualquer lugar. Não é como você no emprego que alguém te convida. Será que você pode ir? Não, lá não, já sai a convocação. Família de militar paga um preço muito alto por isso. É trocando de escola, a mulher do militar e o marido da mulher militar não podem se fixar no emprego, porque quando estão se fixando numa determinada praça, aí já tem que mudar. Então, há um custo, né, em ser militar. E, no momento, há sim uma perseguição, uma tentativa de atingir o presidente Jair Bolsonaro através da imagem das Forças Armadas. Quer dizer que muito se fala que há um governo de militares. Não. Hoje não existe nenhum militar da ativa no governo. Não se trata de governo militar. São civis, são hoje da reserva militar. O presidente não é um presidente militar, é um presidente eleito, né, civil e eleito pelo voto popular. Mas se fosse, sempre houve participação na história do Brasil toda, sempre houve participação de candidatos militares à presidência da República. O militar, ele não fica nos quartéis de armas nas mãos e perdidos, como diz o poeta, não. Ele fica estudando, daí a sua importância e a possibilidade de aproveitamento desse talento, desse treinamento, depois da aposentadoria da reserva e várias ações do governo. Como você execrar as Forças Armadas? Isso é um crime contra o país. E nas conversas aqui com os comandantes militares, o que a gente ouve é exatamente essa possibilidade de defesa. E eu digo, se defendam, não fiquem encurralados, não, tem que se defender. É preciso dar a versão das Forças Armadas. Senhores, se você pegar a lista de compra de qualquer instituição, estadual, municipal, e passar um pente fino, vai encontrar exagero. Sabe por quê? Porque é exagerado mesmo. São muitos militares, então são muitos quilos de tudo. Como é também muito trabalho dos militares. E isso ninguém olha. Então há sim uma perseguição ao setor, e isso não pode ficar sem uma resposta clara, óbvia e imediata, né? E uma tentativa de atingir o presidente Jair Bolsonaro, que é muito vinculado ali à imagem, né? E principalmente agora com a decisão de escolha do Braga Neto, um general da reserva, um general importante, que foi ministro da Defesa, né, como vice do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o caminho. Vamos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, se é uma parte dessa imprensa que, infelizmente, hoje segue uma espécie de cartilha, advogando ali umas supostas virtudes, e aí tem em todas as áreas, né? E olha, Vitor, isso aí tem uma matriz, tem uma agenda, eles chamam de Agenda 2030.
virou essa pantomima aí, a imprensa. Infelizmente, para mim é uma tristeza observar. Mas é isso. Tem dinheiro que não acaba mais para cursos de checadores, a imprensa falida, que tem cada vez menos audiência e fica marretando essa panfletagem. Ativos, né, de suposta virtude para, né, supostamente ali agradar uma burguesia envernizada e tentar, e estão conseguindo transformar em ativo esse negócio de afetar a falsa virtude. Você vê, hoje tem empresas aí que, né, fazem qualquer slogan em defesa de alguma minoria e já corre para o abraço porque ganha visibilidade. Eu digo sempre, demagogia não ajuda ninguém. Um slogan ou outro não salva minoria alguma. Agora, nesse caso dessas notícias, eu digo o seguinte, então tem um jornalismo que se diz investigativo, esse que está aí bailando junto com essas agências de checagem, eu vejo assim uma sincronia tão bonita, né? Eu vejo quase uma ópera, né? Indo para cima de pessoas nas redes sociais, de páginas. E qual é sempre o grande trunfo, a grande desculpa? Estamos perseguindo o grupo tal, o gabinete do ódio, o bolsonarismo, etc, etc. Agora, se é investigativo, esse jornalismo devia mostrar esse medicamento comprado, que serve para disfunção erétil, foi usado dessa maneira? Aí se nós não podemos dizer, como não? No jornalismo investigativo, o comprador, as Forças Armadas, alegam que não, que foi usado para um outro tipo de tratamento médico essencial, vasodilatador para outra finalidade. Então vamos atrás, não é investigativo? Vamos mostrar que esse medicamento chegou, né, ao consumidor final para esse uso. Senão fica muito fácil. Quer dizer, onde tiver uma fumacinha de possibilidade de mal-entendido e difamação, vão lá as manchetes. Surfar no antibolsonarismo. Eu vou dizer a vocês o seguinte, o Bolsonaro passa. Vocês vão botar o quê no lugar? Era o Temer antes, né? O Temer cumprindo lá a agenda brasileira de reconstrução da tragédia petista. E estava lá, o Temer era o fim da picada, era o vampiro, etc. Eu faço sempre esse paralelo, porque não há novidade nesse modus operandi. É você eleger um inimigo. A mulher do Temer era recatada e idolar, isso virou manchete. Então, eles são contra os conservadores, etc, etc. Então, uma coisa é isso, mostra como é que chegou no fim, né? Mostra que não é o Botox, era para uso estético, tem que mostrar. Agora, o que eu acho curioso, Vitor, para concluir, é que realmente nós vimos aí o período em que o vice-presidente Hamilton Mourão, um general, não tinha tanta notícia desse tipo envolvendo Forças Armadas, né? Ao contrário, parecia haver uma boa convivência. O vice-presidente Hamilton Mourão dizia algumas coisas que eram o contrário do que o presidente da República achava e virava manchete. Parecia um momento mais pacífico em relação a isso. Quando foi anunciado como provável candidato a vice o general Braga Neto, que é quem está no pelotão de frente sobre a questão de segurança eleitoral, sobre a qual pairam muitas dúvidas ainda, aí veio esse festival aí de notícias, entre aspas, né? Vamos lá, jornalismo investigativo, chegue ao fim da notícia, senão é só especulação. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, Zé, Fiuza, boa noite, mestre Augusto Nunes, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, vamos ser repetitivos, né, aqui, mas nós temos mostrado como o caminho, os meses que antecederam a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, eles foram exatamente esse manual,
né, notícias, né, sem uma finalização, sem uma devida investigação, sem uma conclusão sendo divulgadas como verdadeiras, exatamente para atacar um governo que parece que tem, de uma certa forma, porque tem uma base eleitoral e uma comunicação muito orgânica com essa base eleitoral, um governo que tem uma certa proteção, que não é uma proteção artificial, não é uma proteção de internet, de redes sociais, né? Candidatos aí que falam e bradam nas redes sociais, mas não conseguem sair às ruas. Então, o manual é o mesmo, né? Como o Fiuza muito bem trouxe, onde está a imprensa investigativa? Continuem, não dá para simplesmente colocar manchetes a certas ilações e não seguir o caminho. Tem um outro ponto também, quantos remédios, né? Quantos medicamentos nós não precisamos ser médicos para saber que existem medicamentos que são compostos para uma certa doença ou uma certa condição do paciente, mas eles têm o uso off-label. Dentro da pandemia nós vimos isso, né? Não vou nem repetir aqui, chover no molhado. Foram 2 anos vendo exatamente isso. Medicações em uso off-label. E o que nos resta é aguardar o jornalismo investigativo, que não vai chegar a nenhuma conclusão, mas as páginas desse manual aí de cada dia, todo dia, vai ser uma notícia até outubro. Lembrando que o próprio aqui Donald Trump, houve tentativa da abertura de um impeachment a Donald Trump por causa de uma possível relação sexual que ele teve nos anos 80 com uma atriz pornô e que essa relação ele não teria usado preservativo. Olha o nível. O manual é o mesmo, Vitor. Até outubro nós ainda vamos ouvir muitas coisas nesse sentido e coelhos saindo aí dessa cartola e o malabarismo para tentar acertar o governo que até agora demonstrou que se há algum indício, se há possíveis ilegalidades, investiga, afasta e isso perturba demais aí o consórcio. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Meu compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Eu vou ficar na superfície, não vou nem perder tempo com análises. Eles têm uma certa fixação por esses produtos, né? Viagra, não sei o que, periano. É muito simples, eles acham que só tem esse uso porque a imprensa, os jornalistas investigativos, eles querem a eleição do Lula. E o Lula não precisa de nada disso, ele considera tudo isso supérfluo. Por quê? Porque ele já disse que tem tesão de 30, né? Aos 76. E também acha que não precisa de botox, porque acabou de casar, ele acha que está fazendo sucesso. Né? Como quando ele dança com a Daniela Mercury, com aquela vitalidade que nós pudemos ver no vídeo. Então é por isso que eles acham que é tudo supérfluo.